Nossa, que calor que tá fazendo hoje. Não tá assim aquele sol aparecendo não, mas tá aquele mormaço. E hoje eu não tava com vontade nem de levantar da cama, sinceramente. Aí assim, uma depressão, sabe, uma coisa assim estranha. Aí eu falei, não, eu tenho que levantar, porque eu tenho que fazer comida pra mãe, porque quando a mãe acorda, a mãe almoça, igual eu falei pra vocês, né? Aí levantei, fui fazer comida pra mãe, aí eu comi um pouquinho também, né? Agora eu tô assim com, já que a mãe tá comendo almoçando mesmo, né? Ontem à noite eu fiz bobó de camarão. Aí eu fiz bobó de camarão ontem à noite, ficou uma delícia, gente. Aí, todo mundo comeu bobó de camarão, aí é mais fácil quando eu dou essas coisas assim pra mãe. Arroz com bobó de camarão, aí ela comeu um pratão cheio. Aí dei a primeira vitamina dela, o primeiro remédio do dia, que foi acho que umas 8 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Aí eu fui lá no brechó gravar uma propaganda. E aí mandei para a cliente ficou de pensar aí se vai ficar com a peça ou não. Segunda-feira, que ela vai pensar até segunda-feira. Aí nisso, eu voltei, fui dar. Não, aí chegou umas duas pessoas que começaram a conversar comigo ali no brechó. Aí depois uma outra pessoa, um homem veio conversar comigo a respeito da namorada dele. Aí depois eu cheguei em casa e dei uma vitamina para a mãe, que é magnésio dilamato, alguma coisa assim, que é uma vitamina para os ossos, né, gente? Aí deu a vitamina dela. Aí agora à tarde eu fiz um mingau de fubá para ela. Ela comeu tudinho, um prato cheio de mingau de fubá com coloquei cebola roxa, coloquei cebola roxa, coloquei faço com alho batido na hora, né? Aí ela comeu tudinho, aí dei outra vitamina para ela, outro remédio para ela. Aí eu falei com ela assim, mãe, vamos dar uma voltinha por causa do pé dela. Percebi que ontem, como ela quis dar 2 voltinhas, o pé dela não inchou. Aí nós demos uma voltinha até perto da linha e voltamos. Tava gravando, né? De repente, perdi a gravação porque o meu celular tá ruim. Tá a bateria dele acabando muito rápido. Perdi a gravação. Tá uma gravação tão bonita, você precisa ver. Mas é assim mesmo, né? Um dia, né? Quando não é pra ser, não é pra ser. E, gente, tá bem calor aqui. E claro que eu vou mostrar o céu de Deus pra vocês, que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro não pode comprar, ó. Tá assim, gente, ó. São mais de 4 horas da tarde. Não chega a ser 5 horas, não. E me fala aí, você que fala que não acredita em Deus, você que fala assim, ah, não acredita em Deus, não. Agora me conta, quem é que faz essas nuvens branquinhas aí e este céu? Quem é? Quem é que faz? Porque o dinheiro não pode comprar. Ele não vende esse céu, ele não vende essas nuvens, ele não vende a chuva, ele não vende para parar de chover, ele não vende. Então, quem foi que fez essa maravilha aí que vocês estão vendo, que eu todos os dias olho e fico admirada de ver, de tão lindo que é, gente? Se você acredita em Deus, você tem que acreditar que existe uma força superior, uma força sobrenatural, uma força assim que o dinheiro, que o ser humano não é capaz de ter. Essa força é sobrenatural e única. Então tem que ser uma força enorme, uma força, um poder enorme. E essa força, esse poder enorme tem que vir de uma divindade enorme, de um Deus enorme, de um Deus que ele, todas as coisas para ele são possíveis. Se ele foi possível, e é possível de todos os dias fazer este céu e essas nuvens, fazer chover, fazer parar de chover, fazer as estrelas, fazer o sol, fazer esquentar, fazer esfriar, fazer a neve, fazer parar de nevar, fazer as estações do ano, o que sem dinheiro nenhum e que dinheiro nenhum compra, essa é uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural chama Deus. Deus, ela se chama Deus. Então nós temos que acreditar que existe uma força sobrenatural. Agora, essa pergunta que eu deixo para você. Quem é que fez isso tudo aqui? Por gentileza, quem é que fez isso tudo aqui?
Não é o ser humano. O ser humano é capaz de fazer. Muitas vezes você fica aí, nossa, eu vou puxar o saco da fulana que tem dinheiro. Nossa, gente, então eu vou puxar o saco da fulana que tem dinheiro. Mas, gente, essa fulana não faz isso que Deus faz. Essa fulana não faz o milagre que Deus faz. Não puxa o saco, não. Respeita. A gente tem que respeitar o ser humano. Nós temos que respeitar o ser humano. Mas ficar adorando os seres humanos, independente de qual seja, Deus não gosta, não. Nós estamos aqui, gente, no 2 Crônicas, Antigo Testamento. Luciana, como é que é? Aqui está a capa. Quando nós vamos abrir, ó, Bíblia Sagrada, tá vendo, ó? Tem um nome aqui na frente, ó, esse nome aqui. Aí você vai ver que atrás não tem nada, então atrás é o final. E quando está escrito Bíblia Sagrada aqui na frente, onde tem o nome, é o começo. Nós estamos, o começo é o Antigo Testamento, que é o quê? Aqui, gente, ó, esse nome aqui em cima chama-se o nome do livro. O nome do livro que nós estamos estudando é o 2 Crônicas. Luciano, o que é 2 Crônicas? É o número 2 e o nome Crônicas. E aqui, ó, vai ter muitos númerozinhos pequenos. Estes númerozinhos pequenos se chamam versículos. E vai ter também números grandes. Os números grandes, eu vou mostrar um número grande, que é este daqui, que é ênfase. Tá vendo que tá bem pretinho? Um número grande. E tá bem pretinho, ó. Esse número grande chama-se capítulo. Versículos são os números pequenos. Capítulos são os números grandes. E o nome do livro está aqui em cima, bem lá em cima da página. Então, nós estamos em 2 Crônicas. 2 Crônicas quer dizer 2, número 2 e a palavra crônicas na frente. Nós lemos ontem o capítulo 35, não foi enorme, por sinal, né? Capítulo 35, Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Depois de tudo isso, quando o rei Josias tinha restaurado o templo, Neco, que era rei do Egito, foi lutar em um lugar chamado Carquemes, junto ao rio Eufrates. Então o rei Josias saiu para lutar contra o rei do Egito chamado Neco. Versículo 21. Por isso, o rei Neco enviou uma mensagem para dizer ao rei Josias, rei de Judá: o que você tem a ver com isso, hein, rei de Judá? Com a minha guerra entre Carquemes. Não estou vindo lutar contra você hoje não, hein, rei de Judá, rei Josias. Mas a minha luta é contra outro reino, é o de Carquemes. É o de Carquemes. Não cheguei em você ainda não. É contra outro reino, é o de Carquemes. E o verdadeiro Deus diz que eu devo me apressar. Para o seu próprio bem, pare de se opor ao verdadeiro Deus, que está comigo. Senão, ele lhe causará ruína, hein? O verdadeiro Deus causa ruína às pessoas, se não for obediente. Versículo 22. Mas o rei Josias, que era o rei de Judá, de Jerusalém, de Benjamim, não desistiu de enfrentá-lo o rei Neco do Egito e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco, que era rei do Egito. Deus falava com Neco, rei do Egito, que vinham da boca de Deus, do verdadeiro Deus. Então, quando Neco falava, o rei do Egito, era Deus que estava falando através do rei do Egito. Olha, Deus estava falando, Deus, porque o Egito cultuava outros deuses. E Deus falou da boca de Neco, rei do Egito, falou com o rei Josias, que é do povo de Deus, que é o povo de Israel. Deus fala da boca de quem ele quiser. Presta atenção, gente, aqui no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20. Começa a ler o capítulo todo, mas o versículo 20, preste atenção. Depois de tudo isso, quando o rei Josias, gente, era israelita, tinha restaurado o templo, Neco, né, o rei Josias restaurou o templo de Deus, do verdadeiro Deus, o dono do céu, que eu acabei de mostrar para vocês. Neco, ele era rei do Egito.
O Egito, ele cultua outros deuses, não o Deus pai de Jesus. O Neco, rei do Egito, foi lutar em um lugar chamado Carquemes, junto ao rio Eufrates. Então o rei Josias, que era israelita, saiu para lutar contra o Neco, que era rei do Egito. Versículo 21. Por isso, ele, o Neco, rei do Egito, enviou mensageiros para dizer ao rei de Judá, que era israelita, que era o rei Josias: o que você tem a ver com isso, hein, rei de Judá, Josias? Com a minha guerra com o pessoal de Carquemes. Eu não estou vindo lutar contra você, não, rei Josias. Hoje não. Mas a minha luta é contra outro reino, de Carquemes. E Deus diz que eu, Neco, devo me apressar para o seu próprio bem. Pare de se opor ao verdadeiro Deus, que é o Deus Pai de Jesus, hein, rei Josias, que está comigo. Deus estava com Neco, rei do Egito. Senão, o Pai de Jesus, Deus, lhe causará uma ruína, hein? Versículo 22. Olha aí, presta atenção, que coisa estranha, né? O rei do Egito cultua outros deuses, não Deus dos israelitas. E Deus, para você ver que nada para ele é impossível, ele usou a boca de Neco, rei do Egito, para falar com o rei Josias de Judá, para falar que não era para lutar contra o rei do Egito. E, versículo 22, mas o rei Josias, que era o rei de Judá, não desistiu de enfrentar o Neco, rei do Egito, e disfarçou-se para lutar contra o Neco, rei de Egito. Disfarçar, não, ficar disfarçado. Ele era rei, disfarçou de uma pessoa que não era rei. Não quis escutar as palavras de Neco, rei do Egito, as palavras que vinham da boca de quem? Da boca de Deus, do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, dono desse céu aí. Assim, o rei de Judá, o Josias, foi lutar na planície de Megido. Megido é um lugar. Versículo 23. Então, os arqueiros atingiram ao rei Josias, com a permissão de Deus, né? E o rei Josias disse aos seus empregados, seus servos: meus servos, tirem-me daqui, pois fui gravemente ferido. Versículo 24. Portanto, os servos do rei Josias tiraram-no, rei Josias, do carro de guerra e o colocaram no seu segundo carro de guerra e o levaram até a casa dele em Jerusalém. Assim, o rei Josias foi adormecer com os antepassados dele. Só vai voltar quando Jesus vier, voltar quando Deus mandar, e Deus foi julgar os vivos e os mortos. E foi enterrado no túmulo dos seus antepassados. E todo o povo de Judá e de Jerusalém choraram pelo rei Josias. Versículo 25. E Jeremias cantou um cântico fúnebre pelo rei Josias. E todos os cânticos e cantores e cantoras cantam sobre Josias nas suas lamentações, até hoje. Até hoje que eu estou conversando com você, não. Pode ser até hoje no tempo deles, porque quando foi escrita a Bíblia, não é hoje que foi escrita a Bíblia, não, gente. Tem séculos de séculos de séculos, amém. Pessoas que viram, tinha pessoas específicas, falavam com pessoa específica, não é para mim e para você, não. Tá falando aqui com o rei Josias, Deus está falando com o rei Josias, não está falando comigo nem com você, não. Presta atenção, hein? E cantam sobre Josias as suas lamentações até hoje, a data de hoje não. Até hoje eu não sei não. Cantá-las tornou-se um costume em Israel, e elas estão escritas entre o livro das Lamentações. Versículo 26. Os outros acontecimentos da história do rei Josias, rei de Judá de Jerusalém, os seus atos de amor leal, em obediência ao que está escrito na lei do verdadeiro Deus, Pai de Jesus, que é Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, sei como você o chama. Versículo 27. E o que o rei Josias fez, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Israel e dos reis de Judá. Nós estamos agora começando o capítulo 36, versículo 1. Então, o povo da terra tomou uma pessoa chamada Joacás, que era filho de Josias, que acabou de dormir com os antepassados dele,
porque fez algo que Deus falou para não fazer e ele fez, que é ir contra Neco, que era o rei do Egito. Deus falou sobre a boca de Neco, rei do Egito, para rei Josias não guerrear contra o rei do Egito, mas ele foi desobediente a Deus e foi para a guerra. Infelizmente, tomou aí, né, um arqueiro, lançou e acabou atirando nele um arco, né, e acabou adormecendo com os antepassados dele. Aí o filho dele, como Deus prometeu para o rei Davi, que era o ungido de Deus, foi o segundo ungido de Deus, prometeu para que o rei Davi, que toda a descendência dele, Deus cumpre quando ele promete, iria ficar sendo rei de Judá, de Jerusalém e dali das regiões de Benjamim. E nós estamos no capítulo 36, 3:6. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho do rei Josias, e o fez rei em Jerusalém, no lugar do seu papai. Versículo 2. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Versículo 3. Mas o rei do Egito, o Neco, o depôs em Jerusalém e obrigou o país a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Versículo 4. Além disso, o rei do Egito, Neco, fez um homem chamado Eliaquim, que era irmão de Joacás, rei sobre Judá e rei sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Joiaquim. Mas Neco, rei do Egito, pegou o irmão dele, o Jeoacás, que era o rei de Jerusalém, rei de Judá, e o levou para o Egito. Versículo 5. E Joiaquim, o irmão de Joacás, filho do rei Josias, tinha 25 anos de idade quando se tornou rei no lugar do irmão dele, que o rei Neco, rei do Egito, pegou o rei Joacás e levou para o Egito como escravo. E aí, o rei do Egito, Neco, mudou o nome do irmão do rei Joacás, o Eliaquim, para Jeoiaquim. No versículo 5. Versículo 5. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 11 anos em Jerusalém. E o rei Jeoiaquim fazia o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Versículo 6. Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, veio contra o rei Jeoiaquim para prendê-lo, o rei Joaquim, com 2 correntes de cobre, a fim de levá-lo, o rei Jeoiaquim, para a Babilônia. Versículo 7. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou alguns dos utensílios da casa do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, para a Babilônia, e o pôs, os utensílios de Deus, no seu palácio, lá na Babilônia. Versículo 8. Os outros acontecimentos da história do rei Jeoiaquim, as coisas detestáveis que o rei Jeoiaquim fez e todas as coisas malvadas a respeito do rei Jeoiaquim estão escritos no livro dos reis de Israel e dos reis de Judá. E Joaquim, que era filho do rei Jeoiaquim, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 9. O rei Joaquim, o pai dele chamava Jeoiaquim. Tem um Iaquim. E o filho chamava Joaquim. Joaquim mesmo. Joaquim. Versículo 9. E o rei Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei. E reinou por 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E o rei Joaquim fazia o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. Versículo 10. No início do ano, o rei Nabucodonosor
mandou trazer o rei Joaquim à Babilônia, junto com objetos valiosos da casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. E fez um homem chamado Zedequias, que era o tio paterno dele, rei sobre Judá e Jerusalém. Nossa, mas o rei Nabucodonosor, né? Colocava um rei, tirava um irmão, agora pegou o irmão, levou o irmão, colocou o irmão no lugar. Aí depois tirou o irmão, colocou o filho do homem no lugar, do Joaquim. Agora tirou Joaquim, colocou o tio no lugar, para manipular o reino, né? Para ele, né? Versículo 11. O rei Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 11 anos em Jerusalém. Versículo 12. Então, no versículo 10, no início do ano, o rei Nabucodonosor não cultuava Deus, Pai de Jesus, não, hein? Mandou trazer o rei Joaquim à Babilônia, como ele fez com os outros, junto com os objetos valiosos da casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. E fez um homem chamado Zedequias, que era tio do Joaquim, tio paterno, irmão do pai dele, rei sobre Judá e Jerusalém. Versículo 11. O rei Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 11 anos em Jerusalém. Versículo 12. O rei Zedequias fazia o que era mal aos olhos do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, o seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falou por ordem do verdadeiro Deus para Zedequias. Versículo 13. Além disso, o rei Zedequias se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que o tinha feito jurar pelo verdadeiro Deus, e continuou obstinado. A pessoa obstinada é a pessoa teimosa. E endureceu seu coração e não quis voltar para o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, Deus de Jacó. Versículo 14. Todos os chefes dos sacerdotes, que os sacerdotes eram o quê? Descendente do sangue de Arão. E também o povo eram extremamente infiéis. Se o rei é infiel, o povo vai ser infiel também, que ele vai aprender com o rei. Praticando todas as coisas detestáveis feitas pelas nações. Nações são seres humanos. E profanaram a casa do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, que ele havia santificado. Quem santificou? Deus, Pai de Jesus. Santificou a casa que o rei Salomão fez para colocar a Arca da Aliança e para fazer sacrifício, para pedir perdão pelos pecados a Deus e para glorificar a Deus em Jerusalém. Versículo 15. O rei e o verdadeiro Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Papai de Jesus, o Deus dos seus antepassados, avisava-os. Olha, ele avisava, a gente avisa, que avisa amigo é, por meio dos seus mensageiros, os profetas. Ele os avisava vez após vez, porque tinha compaixão do seu povo Israel e do seu lugar de morada também. Versículo 16. Mas o povo de Israel caçoava. O que é caçoar? Faziam chacota dos mensageiros, dos profetas, do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus. Desprezavam as palavras dos profetas, que desprezavam as palavras do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, e zombavam dos profetas de Deus, Pai de Jesus, até que o furor, Deus tem furor, é mais do que ira, mais do que raiva, é furor. Furor, gente, já fala furo, é um furo enorme, furor, Deus tem furor, sentimento de furor. Do verdadeiro Deus, Pai Jesus, veio contra o seu povo. O povo de quem? O povo de Deus mesmo, o povo de Israel. E não havia mais remédio. Versículo 17. Portanto, o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, fez vir contra eles quem? O povo de Israel, o povo de Deus, o rei dos caldeus, que matou seus jovens, os jovens israelitas, à espada, no santuário. E Deus não teve compaixão nem dos rapazes, não teve compaixão nem das moças. Deus não teve compaixão nem dos idosos,
e nem das pessoas doentes. Não, Deus não teve compaixão. O verdadeiro Pai de Jesus entregou tudo nas mãos do rei dos caldeus, que não cultuava ele, mas ele entregou nas mãos dos inimigos. Entrega nas mãos dos inimigos, entregou nas mãos dos inimigos, porque o povo de Israel era para cultuar a Deus, era para glorificar a Deus, não era para fazer o que era mal diante dos olhos de Deus, era para cultuar a Deus. Então ele entregou eles, o povo de Israel, entregou o povo de Israel, que é o povo de Deus, nas mãos dos caldeus. O que é isso, gente? Essa pessoa do morro lá gritando. Então, olha o que Deus fez no capítulo 36, do versículo 17 de 2 Crônicas, do Antigo Testamento. Portanto, Deus fez vir contra o povo de Israel o rei dos caldeus, que fez dormir com os antepassados, os jovens israelitas, a espada, no santuário do verdadeiro Deus mesmo. E Deus não teve compaixão nem dos rapazes, não teve compaixão nem das moças, não teve compaixão nem dos idosos, e não teve compaixão nem dos doentes. Deus, o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, entregou tudo nas mãos do rei caldeus, dos inimigos do povo de Deus, que é os israelitas. Versículo 18. E todos os utensílios da casa do verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, os utensílios grandes, os utensílios pequenos, bem como os tesouros da casa do verdadeiro Deus e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. O rei dos caldeus levou para a Babilônia, hein? Versículo 19. E ele queimou a casa do verdadeiro Deus, demoliu a muralha de Jerusalém, queimou com fogo todas as suas torres fortificadas e destruiu tudo que era de valor lá de Jerusalém, que era a cidade do povo de Israel, o povo de Deus. Versículo 20. Ele levou cativos. Cativos é levar a pessoa como escravo, cativa, presa, para a Babilônia. Os que escaparam da espada, e eles se tornaram servos, escravos dos babilônios e dos seus filhos, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Versículo 21. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, falava por meio do profeta Jeremias, até que a terra tivesse saudado os seus sábados, durante todo o tempo em que ficou desolada. Ela guardou o sábado até cumprir 70 anos. Versículo 22. No primeiro ano de Ciro era rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do verdadeiro Deus, que é o Pai de Jesus, falada pelo profeta Jeremias. O verdadeiro Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que o rei da Pérsia, Ciro, fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: o que Deus mandou o rei da Pérsia, o Ciro, fazer. Versículo 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, não sei como você o chama, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou, eu, Ciro, rei da Pérsia, para lhe construir uma casa em Jerusalém, aquela que foi construída pelo rei Salomão. Mas o povo aí, o povo que foi, dos caldeus, os inimigos aí da Babilônia, destruiu. Então, versículo 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Deus deu para o rei da Pérsia todos os reinos da terra. No versículo 23, capítulo 36, naquela época, Deus tinha dado a um homem chamado Ciro, que era rei da Pérsia, todos os reinos da terra. E ele designou Ciro, rei da Pérsia,
para construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo de Israel, que é o povo de Deus, hein? Disse o rei da Pérsia, o rei Ciro. Que o verdadeiro Deus, o Pai de Jesus, que é o Deus de vocês, israelitas, esteja com ele. Portanto, que ele suba para lá. Versículo 3. Assim disse o rei Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo de Deus, que mora nos céus? Que Jeová, seu Deus, esteja com ele. Portanto, que ele suba para lá. Então, todas as pessoas que eram do israelita, que era do povo de Deus, era para subir para Judá, para Jerusalém, para reconstruir a casa onde fazia oferta queimada, sacrifícios, para pedir perdão pelos pecados, para glorificar a Deus. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, estarei aqui amanhã, porque todas as coisas acontecem se for da vontade de Deus, né? Então, Deus abençoe o lar de vocês, se inscreva neste canal, compartilhe com seus amigos, colegas. Vamos entender mais Deus. Nós entendemos hoje que Deus tem fúria, Deus tem ira, Deus tem fúria. Deus fala da boca até de uma pessoa que não cultua ele, cultua outro Deus, porque ele falou sobre a boca de Neco, rei do Egito, para um israelita, que é o povo dele, para o rei Ezequias. Deus tira do reinado. Deus faz com que os inimigos do povo dele, quando o povo dele faz alguma coisa que não é bom aos olhos dele, ele deixa os inimigos entrar na vida dessa pessoa e pegar tudo que é para ela. Mas é para nós? Não. Era para o Neco, era para o rei Joaquim, Zedequias. Aqui tem o nome das pessoas. Não é para você nem para mim. É para estas pessoas. Tem um alvo. O alvo são essas pessoas. Eu estava falando diretamente com essas pessoas. Porque eu sou um ser humano diferente. Você é um ser humano diferente do rei Zedequias, do rei Jeremias, do rei Jorão, do rei Joaquim. Nós somos diferentes, são pessoas diferentes, situações diferentes. Eles eram israelitas, nós somos gentios e nós somos de outras nações. Então, fica tranquilo, isso aqui não é para você, não é para mim. E foi para pessoas que estão adormecidas, esperando Deus dar a ordem para Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, pode ficar tranquilo que não é para você essa palavra. Nós estamos conhecendo mais os sentimentos de Deus na Bíblia. Você pode pegar sua Bíblia, acompanhar comigo, que é melhor para você ver e acreditar que está escrito aqui, gente. Porque não foi eu que inventei. Isso aqui, ó, pertence a Deus, não pertence a um pastor, não, ó. Pertence a pastor, não. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer os sentimentos de Deus. Essa coisa de falar assim, ai, Deus é bonzinho, Deus perdoa tudo. Para com isso. Para com isso que Deus não perdoa tudo, não. Olha aqui, presta atenção. Lê a Bíblia. Deus não perdoa tudo, não. Deus é amor, mas também é fogo devorador. Então, olha, aqui, ó, tá falando que Deus não poupa, não, olha. Aqui no capítulo 36, Deus não poupou aqui, ó, porque fez o que era mal aos olhos dele. No versículo 17, Deus fez sobre o povo dele israelita, vi o rei dos caldeus, que o rei dos caldeus era rei de outra nação que não era israelita, que era inimigo do povo israelita, inimigo do povo de Deus, e fez adormecer com os antepassados deles os jovens israelitas, a espada, no santuário dele mesmo, de Deus. E Deus, Pai de Jesus, não teve compaixão nem dos rapazes, não teve compaixão nem das moças, não teve compaixão nem dos idosos, não teve compaixão nem dos doentes. Deus entregou tudo nas mãos do rei dos caldeus para que ele exterminasse todo mundo sem dó nem piedade. Então, vamos ler a Bíblia, gente? Vamos conhecer mais de Deus, os sentimentos de Deus, como que Deus é?
Para de ficar escutando só o pastor e o padre e não ler a Bíblia e não entender mais os sentimentos de Deus. Vamos conhecer mais de Deus. Deus é amor, sim, mas é fogo devorador. Se você não se humilhar diante dele, se você não se arrepender de coração, se você não se arrepender de toda a sua alma, sabe o que acontece? Não sei. Comigo eu não sei. Com os israelitas eu sei o que aconteceu, mas comigo eu não sei. Nem com você eu também não posso dizer, porque só Deus sabe de cada um. Deus que conhece cada um. Então, nós somos pessoas, seres humanos diferentes, cultuamos coisas diferentes, temos sentimentos diferentes. Eu não posso dizer o que Deus vai fazer contra mim, contra você, ou se Ele faz ainda. Se Ele faz. Então, nós devemos exaltar a Deus, glorificar a Deus, orar a Deus e esperar, né, que Deus não faça, né, pedir misericórdia e nos humilhar diante de Deus, porque nós não queremos que aconteça conosco o que Deus fez acontecer com o povo dele, com o povo israelita, né? Então vamos seguir o exemplo aí para não fazer o que o povo israelita fizeram, para que nós não possamos assim, né, fazer Deus ficar bravo com a gente. Não que Deus vai fazer, não sei se Deus vai fazer, porque nós somos outro povo, outra nação. Mas não sei se Deus, como é o pensamento de Deus. Deus é um mistério. Deus é um mistério. Assim como a nossa vida é um mistério. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia é um mistério. Você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida. Você não sabe quem vai chegar na sua casa. Você não sabe quem vai conversar com você. Você não sabe se você vai sentir uma dor de cabeça. Você não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. Só quem sabe é Deus. É só Deus. Só Deus. Então, vamos aprender mais de Deus. Por isso que é bom ler a Bíblia. É bom você ler e aprender. Nós estamos lendo para aprender os sentimentos de Deus e como Deus agiu com o povo dele, israelita. Como Deus agiu, de que forma ele agiu com eles. E ele falava com pessoas específicas. Joaquim, rei Zedequias, rei Davi, Arão, Moisés. Ele tinha o nome das pessoas, não é você. Você não está aqui na Bíblia, querido, você não é especial. Você não está aqui neste livro aqui, não. Não é sua bibliografia aqui, que está aqui, não, tá? É do povo de Israel. Então, se alguém falar que isso aqui é para você, essa pessoa está mentindo. Se Deus quiser falar com você, ele vai fazer um modo. Ele não falou através da boca do Neco, o rei do Egito, que cultuava outros deuses, o rei Josias? Por que não pode fazer alguém chegar perto de você, até seu inimigo, e falar com você uma coisa que Deus quer que fale com você? E se for de Deus, vai cumprir. Se não for de Deus, não vai ser cumprido. É assim e tal. Não se engane, não se deixe enganar por falsos profetas.